Olá, Dr. Souto. Fazia low carb há muitos anos, mas agora estou amamentando e me disseram que a dieta pode prejudicar a produção de leite. Isso é verdade? Essa é uma pergunta frequente, tanto em consultório como nas redes sociais, e hoje nós vamos esclarecer esse assunto. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pessoal, antes de começar, eu preciso deixar um recado para você que está nos ouvindo. Esse episódio ele é importante e ele deve ser ouvido até o final. Não tire conclusões precipitadas a partir do início ou de trechos isolados. Quando a gente pensa nesse assunto de dieta pobre em carboidratos e amamentação, tem 3 aspectos que a gente precisa considerar. O primeiro aspecto é o aspecto antropológico. Quer dizer, isso não é exatamente uma coisa nova na espécie humana. O segundo aspecto, e esse a gente tem que prestar atenção, é o risco de uma coisa chamada cetoacidose da lactação, que a gente vai explicar adiante. E por fim a gente vai falar sobre um estudo, um ensaio clínico que foi feito para tentar responder essa dúvida principal aqui do episódio. Pensando na evolução humana, a gente já consegue entender que é possível haver uma lactação sem carboidratos ou com muito baixo consumo de carboidrato. Isso é fato, porque, como imagino que a maioria de vocês saibam, o ser humano evoluiu originalmente na África, na savana, não existia agricultura. Basicamente, o que se consumia era aquilo que se podia caçar e colher, e não tinha pomar de fruta doce, muito menos pão e açúcar. Então, é claro que nós somos os descendentes de humanos que evoluíram num contexto de pouco carboidrato. Além disso, existem ou existiam ainda no início do século XX, final do século XIX, sociedades de estilo de vida tradicional que consumiam muito pouco carboidrato e que foram documentadas do ponto de vista científico. Como, por exemplo, os Maasai na África. Correto. E 11 anos atrás, no meu blog, eu fiz uma tradução de uma reportagem de uma revista de 1935, vejam só, que descrevia as aventuras do pesquisador Viljamur Stefansson, acho que é assim que pronuncia, que foi um dos pioneiros exploradores da região do Ártico. E ele morou por anos com os povos originários daquela região. E ele constatou inclusive tendo que seguir essa dieta, porque enfim ele estava morando com eles, que a alimentação dessas pessoas na maior parte do ano era virtualmente sem carboidratos. Não por opção, mas porque no círculo polar ártico simplesmente não tem sol boa parte do ano e não crescem vegetais. O que eles comiam era basicamente peixe, carne e gordura de baleia, carne de caça. E não apenas ele constatou que a saúde dessas pessoas era excelente, mas também que as gestações e a lactação nas mulheres era completamente normal. Mas a gente também comentou que um outro aspecto a ser considerado é o fenômeno da cetoacidose da lactação. Eu acho que vale a pena explicar para as pessoas o que é isso. Bom, primeira coisa, pessoal, não vamos confundir cetose com cetoacidose. Cetose é uma coisa normal. Boa parte de nós, quando acordamos após um jejum de 12 horas, estamos em cetose. Esse é o motivo que muitas pessoas, quando fazem um exame de urina no laboratório, depois de uma noite de jejum, aparece ali uma cruzinha na urina em corpos cetônicos. Isso não é doença, isso é normal. Quem faz qualquer restrição de carboidratos, mas repito, quem simplesmente está 12 ou 16 horas sem comer, estará em cetose. Isso é fisiológico, não é doença. Cetoacidose é uma doença potencialmente grave, é uma situação que ocorre essencialmente em pacientes diabéticos tipo 1, que usam insulina
e que ou esquecem de usar a insulina ou acabam usando muito menos do que deveriam, e aí ocorre um aumento 10, 20, às vezes 40 vezes maior do que o normal dos corpos cetônicos, e isso é uma coisa potencialmente fatal. Pois bem, está descrito na literatura médica uma cetoacidose da lactação, uma cetoacidose que ocorre em mulheres não diabéticas, que não usam insulina e que estão amamentando. É um fenômeno muito, muito raro, e para vocês terem uma ideia, tem uma revisão sistemática de 2019 que procurou todos os relatos de caso publicados na literatura médica e encontrou apenas 18. Para vocês terem uma ideia, tem um monte de coisas raras, como complicações fatais do uso de paracetamol, remédio para febre, em que você tem muito mais do que 18 relatos de caso. Então nós estamos falando de uma coisa realmente rara. Mas essa revisão sistemática é interessante porque ela descreve esses 18 casos e a gente pode ver o que tem de comum entre eles. Em quase todos os casos foram descritos fatores para precipitar a cetoacidose. Mudanças recentes na dieta e fazer dieta foram descritos em 76% dos casos. Uma dieta de baixas calorias, dieta de baixo carboidrato, dieta rica em proteínas ou dieta cetogênica foram as dietas mais comumente relatadas na maioria dos casos. A perda de peso intencional nas semanas que antecederam a cetoacidose da lactação foi relatada em alguns casos. A amamentação de 2 bebês simultaneamente foi considerado um fator contribuinte para a cetoacidose da lactação em 2 casos. Outros fatores precipitantes foram gastroenterite, refluxo gastroesofágico severo, jejum pré-operatório prolongado, perda de peso significativa após cirurgia de banda gástrica e infecção do trato urinário. Então observem, pessoal, que não é assim uma complicação grave que as mulheres que fazem uma dieta Atkins têm quando elas estão amamentando. Não, é uma coisa extremamente rara e que tem em comum situações de alto estresse fisiológico. Desidratação, infecção, refluxo gastroesofágico severo, cirurgia de banda gástrica, gastroenterite e sim, dietas muito restritivas, incluindo dieta de baixa caloria, mas também dieta cetogênica. E eu me lembro, Sari, quando pela primeira vez eu tomei contato com esse conceito da cetoacidose da lactação em 2015. E na época muitos leitores do blog começaram a me mandar reportagens, isso saiu na imprensa, inclusive no Brasil. O que tinha acontecido? Um relato de caso numa revista sueca que falava de uma mulher que quase morreu porque estava fazendo uma dieta low carb e amamentando. E aí o Dr. Andreas Eenfeldt, que é o Diet Doctor, o autor do blog Diet Doctor, que virou hoje um portal sobre saúde e alimentação, uma referência global no assunto. Correto. E o Andreas é sueco, porque veja, isso foi publicado numa revista médica sueca, só tinha como ler o resumo. E ele conseguiu entrar em contato com a própria paciente que estava sendo descrita naquele caso. E aí vamos colocar para vocês o que o Andreas descreveu. A mulher descrita no relato de caso no periódico entrou em contato comigo por vontade própria, através de conhecidos em comum. Ela conta uma história diferente daquela perpetuada pela mídia. Abre aspas. O que não é esclarecido é que eu, a mulher que amamentava, já vinha comendo low carb, high fat por aproximadamente 6 anos antes desse incidente. Mas devido ao estresse durante a minha segunda gravidez e após o parto, eu sofri perda de apetite. Isso levou a mais estresse, pois eu queria comer, mas meu corpo dizia não. Eu comia tudo que conseguia engolir, bolachas, iogurte, frutas. O problema é que eu mal conseguia comer qualquer comida e não obtinha energia suficiente de gorduras ou de carboidratos. Fiquei com febre durante 1 semana inteira. Isso foi 2 semanas antes de ser internada no hospital. E durante essa semana eu quase não comi, basicamente eu só bebi água. Enquanto eu não estava comendo, a minha filha estava, o que naturalmente me esgotou de nutrientes. Dizer que eu comia uma dieta baixa em carboidratos e que por isso eu fiquei doente é simplesmente errado. Infelizmente eu não comia nada e o pouco que eu comia era, na verdade, carboidratos. Então, para vocês verem, pessoal, que às vezes a história é um pouquinho diferente
daquilo que sai, inclusive, no relato de caso na literatura médica. E aí imagina o grau de distorção com que isso chega depois pelas manchetes. E ela finaliza assim: ainda faço dieta low carb, mas a diferença entre agora e quando fiquei doente é que agora eu efetivamente como. Estou saudável e não tive nenhum problema por 1 ano agora. Amamentei completamente minha filha por mais 10 meses e não me senti mal de forma alguma. Bem, na verdade eu me senti psicologicamente péssima por causa do que os médicos ameaçaram e me acusaram, mas nada além disso. Porque vocês imaginam, né? Ela passou por todo esse perrengue, essa situação de doença, e tinha médico para dizer que a culpa era dela, né? Porque está fazendo essa dieta maluca. Ninguém merece. Então, é muito comum isso, né? Qualquer coisa que aconteça, encravou uma unha, é por causa dessa dieta maluca. E, na verdade, a coitada estava com uma situação involuntária de restrição tanto calórica como de líquidos severa, ela não estava conseguindo comer. O pouco que ela comia eram carboidratos, era a única coisa que descia, ela mesma explica, é bolacha, fruta, iogurte, etc. Então não era por restrição de carboidratos que ela teve esse problema. E, aliás, isso é justamente o que a revisão sistemática dos casos mostra, que em muitos casos o problema é simplesmente uma restrição calórica severa associada à desidratação e ou infecção, tudo o que aconteceu no caso dessa moça. Mas, enfim, tendo dito tudo isso, nos parece que, por precaução e segurança, quem deseja ou prefere seguir uma dieta mais pobre em carboidratos durante a lactação deveria adotar uma low carb moderada, não uma dieta cetogênica. E aqui vale lembrar que a gente não está falando para incluir pizza, churros, sucrilhos, refrigerantes com açúcar, etc. Porque isso todo mundo sabe que não vai ajudar nem a produção de leite e nem a ter uma vida saudável, tanto a mãe quanto o bebê. É isso aí, uma dieta low carb moderada é aquela dieta em que você não vai estar comendo esse monte de besteiras que a Sari acabou de elencar, mas vai ser um pouco mais flexível no consumo de tubérculos, como batata doce, inhame, batata, e frutas que não sejam apenas coco e abacate, frutas mais doces. E aí você vai ter um aporte de carboidratos que torna essa low carb uma low carb moderada, mas que você ainda vai colher os benefícios desse estilo de vida. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Falando nisso, agora a gente vai para o terceiro aspecto que a gente comentou lá no início do episódio, que é um ensaio clínico que foi feito sobre low carb e lactação. Nesse estudo, 8 mulheres lactantes participaram e elas foram estudadas em ordem aleatória, com 2 dietas de 8 dias de duração, separadas por 2 semanas entre si. Uma delas era uma dieta alta em carboidratos, com 60% de carboidratos e 25% de gordura. E a outra dieta era low carb com 30% de carboidratos e 55% de gordura. Sari, o que a maioria das pessoas pensa quando você fala numa dieta com menos carboidrato? O que vai acontecer com o leite dessa mãe? O que dizem por aí é que o leite vai secar, que vai fazer mal para o bebê, que a quantidade de lactose no leite vai ser menor, porque afinal a mãe não está ingerindo açúcar. Pois é, eu já cansei de ouvir isso, que, nossa, sem carboidrato simplesmente vai secar o leite. O que o estudo encontrou? Sobre o volume do leite, este volume não mudou numa dieta e na outra. Sobre a quantidade de lactose, também foi igual nas 2 dietas, a quantidade de lactose no leite materno. E as concentrações de proteína no leite materno também não foram afetadas. Por outro lado, a quantidade de gordura e de calorias do leite materno foi maior nessas mães que estavam fazendo a dieta low carb. E além disso, os bebês das mães em low carb mamaram mais. Olha que incrível! E no fundo faz sentido se a gente parar para pensar. Primeiramente, uma dieta com 55% de gordura
versus uma dieta com 25% de gordura, eu esperaria mesmo que o leite das mães que fazem a dieta com mais gordura tivesse um pouco mais de gordura. E qualquer um aqui que está nos ouvindo, que já bebeu um leite desnatado e comparou com leite integral, não deve se espantar que os bebês preferiram o leite das mães que estavam fazendo low carb. Claro que aqui é uma ilação minha, o estudo não prova isso, apenas o que o estudo mostrou é que os bebês das mães que faziam low carb mamaram mais, não menos. E por fim, um outro achado que me parece interessante, vou dizer para vocês por quê, é que não houve diferença na gliconeogênese entre os grupos. O que é isso? Gliconeogênese é aquele mecanismo através do qual o fígado produz glicose a partir de outras coisas, aminoácidos, o glicerol das gorduras, etc. O que significa isso? Que a quantidade de carboidratos na dieta, em ambos os grupos, estava sendo suficiente para prover a glicose necessária para a produção de leite, mesmo sendo apenas 30% das calorias consumidas no grupo low carb. O que demonstra que restrições de carboidrato dessa ordem são extremamente seguras. E uma outra coisa importante que esse estudo mostrou é que durante o período da dieta low carb, o gasto energético e as taxas de oxidação de gordura das mães foi maior e o déficit do balanço energético diário também foi maior. O que é de interesse de muitas mulheres lactantes que estão interessadas em perder um eventual excesso de gordura ganho durante a gestação. O que a Sari acabou de descrever para vocês é basicamente o seguinte: é mais fácil queimar gordura na lactação numa dieta moderadamente pobre em carboidratos. E como esse é um assunto bastante relevante, que eu sei que muitos de vocês querem se aprofundar, eu escrevi uma postagem lá no blog que está disponível na área de membros. Lá os assinantes também podem me enviar dúvidas nos comentários. E quem tiver interesse, é só acessar drsolto.com.br e clicar em área de membros. E vale lembrar que lá na área de membros do blog Ciência Low Carb tem conteúdo novo, como esse toda semana. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.